Oi, pessoal. Essa aula aqui é a aula do 9º ano, tá bom? Eu vou fazer a correção com vocês da atividade que eu passei na semana passada. Bom? 281, a 287 e a 288, tá ok? O conteúdo é sobre imperialismo, tá? Pessoal, eu vou ficar... Vai aparecer aí para vocês a tela do meu livro pelo meu computador. Se tiver algum tipo de delay, eu vou parar a apresentação, vocês vão me ver assim de novo, aí eu coloco de novo, tá? Porque eu tô com um probleminha com a minha internet, mas vai dar tudo certo, a gente vai conseguir corrigir essa correção e ser bem produtivos, tá bom? Vamos começar, ó. Vou colocar aqui para apresentar. Vocês vão visualizar minha tela direitinho. A gente vai começar. Ver se vocês vão conseguir visualizar. Ok. Aí na página 281, que é a primeira que a gente está vendo, tem assim: escreva um texto sobre o contexto do fortalecimento do imperialismo no século XIX, tá bom? Você vai escrever um texto mais ou menos assim, se baseando nas questões que a gente já tinha estudado sobre qual o contexto se dava para que vocês entendam como se deu o imperialismo. Por exemplo, essa parte do contexto está na página 276 até a 279, tá? Vocês podem tentar entender por lá. Mas vocês têm que entender que o contexto do começo do imperialismo, a gente tem que entender que a Europa está passando por um processo de revolução industrial, tá? E aí eles estão à procura de mercados consumidores e mercados que enviem matéria-primas. Então, essas regiões que ainda não foram colonizadas eram as regiões ideais para que eles tivessem um mercado consumidor daqueles produtos que eles estavam negociando e tivessem também uma região que era rica em matérias-primas que na Europa já estava meio escasso, como carvão, ouro, enfim, metais, ok? Essa daí na primeira. Na segunda aí, ó, países onde o português é a língua oficial. Eu já tinha falado para vocês um pouco sobre Moçambique e Angola, que o português vamos dizer assim, língua oficial, porque foi colonizado também por Portugal, tá bom? Já vai aparecer aí mais para baixo para vocês, tá? Dá um pouquinho de delay, mas vai dar certo. E aí aparece aí Brasil, Portugal, olha aí, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique e Timor-Leste. Já é ali na região asiática, tá? Aliás, na região asiática, meio assim, a Ásia e a Oceania, lá no meiozinho, ó. Bem aqui, o Timor-Leste, tá? E aí, pessoal, na A, ele vai falar o seguinte. Vou tentar baixar aqui para ver se reproduz. Se não reproduzir, eu paro a apresentação e volto novamente, tá bom? Na A, ele vai falar assim: em quais países de língua portuguesa a língua portuguesa é o idioma oficial? Você vai colocar Angola, todos esses que a gente leu, tá? Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Ok? Na B, em quais continentes há falantes da língua portuguesa? Quais continentes? A gente vai colocar na África, tá bom? Na América, na Ásia e na Europa. O Timor-Leste faz parte da Ásia, mesmo, tá? Então vamos lá. Na África, na América, na Europa e, por último, na Ásia. Tá bom? Vamos continuar. Na C, qual o país com maior número de falantes de português? Brasil, né?
tem 190,3 milhões de pessoas falando português no Brasil. E na D, porque uma língua nativa de Portugal é falada em outras regiões do mundo. Isso a gente já sabe. Porque Portugal invadiu e colonizou territórios na África, na América e na Ásia. Coloque aí, porque Portugal colonizou territórios, invadiu e colonizou territórios na África, na América e na Ásia. Vamos lá para a página 287. E aí eu vou fazer o mesmo esquema. Vou parar a apresentação, vou passar a página e eu inicio novamente, tá? Para não ter nenhum problema, nem ficar travando. Aqui. Vou apresentar agora. Pronto. Ó, pessoal, seguinte, eu vou fazer a leitura do texto rapidamente para vocês entenderem, tá? E aí a gente já começa a responder. Primeira, leia o texto a seguir sobre a resistência do imperialismo, depois, com base nele e nos assuntos trabalhados nas páginas anteriores, responda as questões. Vai aparecer aí para vocês. Na medida em que o imperialismo praticado pelas potências europeias na África ia se intensificando, a resistência ao domínio do colonizador também cresceu significativamente. Essa resistência se deu das mais diversas formas, assumindo várias facetas ao longo da trajetória marcada por tensões e conflitos entre europeus e os africanos. Estas iniciativas de resistência evidenciam o caráter de recusa à submissão imposta pelos colonizadores europeus, contribuindo para a desconstrução do imaginário de passividade, de subserviência dos povos africanos frente aos demandos cometidos pelo opressor europeu. De acordo com o texto, que efeito teve a intensificação das políticas imperialistas na África? Vocês vão colocar, segundo o texto, aumentaram os movimentos de resistência das regiões dominadas, tá? Quanto mais se aumenta o imperialismo, as potências imperialistas começam a tomar o poder, mais vão nascendo, se intensificando, movimentos revoltosos contra o poder dessas potências nas regiões africanas. Então, vocês vão colocar, segundo o texto, aumentar os movimentos de resistência nas regiões dominadas. B. Como eram os movimentos de resistência do continente africano? Cite um exemplo. Os movimentos de resistência, resposta, tá? Os movimentos de resistência podiam ocorrer de modos diversos, como por meio de sabotagem e até a luta armada, certo? E vocês podem citar como exemplos os povos que eu falei para vocês na semana passada na videoaula, que é o etíope, o nandi e os zulus, tá? Tem essas três aí, esses três tipos de povos, vocês podem citar eles, tá? Vou repetir. Os movimentos de resistência podiam ocorrer de modos diversos, como sabotagem, por luta armada, e, como exemplo, vocês podem colocar o povo etíope, o nandim ou o zulu, ok? Na C. Para o autor do texto, o que os movimentos de resistência representam? Representa, para o autor do texto, representa o caráter de não passividade dos povos africanos, ou seja, eles não estavam ali passivos, tranquilos com aquela situação, tá bom? Dos povos africanos frente à dominação europeia. Ou seja, eles não estavam esperando, não, eles estavam resistindo, tá? D. Você concorda com esse ponto de vista do autor? Explique. Aí você vai explicar, isso daí é pessoal, ok? Vamos para a próxima. Ó, nessa última aí, pessoal, na D, é importante que vocês tentem perceber essa questão da resistência. O autor do texto, segundo o autor do texto, existia essa resistência? Existia. E aí você vai colocar a sua opinião, o que é que você acha disso? Se eles eram omissos, se eles não resistiram a esse processo de escravidão, ou se eles resistiram e como. Tá bom?
Diminuir aqui. Passar para a próxima. Vamos ver se vai passar. Vou parar a apresentação para poder passar a próxima página, tá? Aí, ó. Aí a gente vai ter a imagem, vocês estão vendo aí a imagem, né? Observe a imagem a seguir e responda as questões. A gente está vendo a imagem. E aí vamos ver só a descrição da imagem também, né? Mapa de cerca de 1886, mostrando os domínios coloniais na Inglaterra. Primeiro aí, a imagem mostra domínios ingleses em quais continentes? E aí dá para a gente ver, né? A imagem vai mostrar o domínio inglês na América, ali nessa parte aí da América do Norte, ó. Ver se eu consigo subir novamente para vocês verem. Ver se vai subir. Subir, vocês vão dar uma olhada por aí, tá? Ele vai mostrar na América do Norte, lá em cima, que tá pintadinho de amarelo, tá bom? Ele vai mostrar na Ásia, na Oceania e na Europa, ok? Pronto. Então, vocês vão colocar. A imagem mostra os domínios ingleses na América, na Ásia, na Oceania e na Europa. Vamos continuar. Como foi a dominação inglesa na Índia? Vocês vão colocar aí. A dominação inglesa na Índia se deu, em grande parte, por meio de ações da Companhia Britânica das Índias Orientais, instituição responsável por realizar trocas comerciais com o Oriente. De novo, o domínio inglês na Índia se deu, em grande parte, por meio das ações da Companhia Britânica das Índias Orientais, instituição responsável por trocas comerciais com o Oriente, certo? Na C, qual é a impressão que essa imagem causa em você? Reflita e levante hipóteses sobre a intenção do artista ao produzir uma obra como essa. Pessoal, ó, é o seguinte. Na fonte, olhem aí novamente para a imagem do livro de vocês. Certo? Deem uma olhada aí. Nessa parte do mapa, a gente pode perceber que ele quer evidenciar o poder dos ingleses, né? Quanto os ingleses eram poderosos e quanto eles tinham domínio sobre diversos lugares de continentes totalmente diferentes e todos eles eram dominados pela Inglaterra. Então, como era forte esse domínio inglês, tá bom? Acho que é isso que a gente tinha para corrigir hoje, certo? É importante, e eu sempre gosto de pedir para que vocês façam isso, porque vocês sabem que ajuda bastante, é vocês fazerem mapas mentais, tá bom? Fazerem resenhas, resumos com os conceitos chaves para estudar em casa, ok? É isso, estou com saudade de todos, vou parar aqui a apresentação, pronto. É isso, estou com saudade de todos, eu espero que a gente se veja logo, logo, tá bom? Beijo, boa semana.